Olá pessoal, meu nome é Lindsay Lohane e hoje venho trazer mais um vídeo de curiosidade sobre o Antigo Egito aqui para o canal. Então já vai deixando o seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E irei deixar o link da playlist aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá! O Antigo Egito, um olhar para o passado. Após sofrer inúmeras inundações, uma revolução arquitetônica aconteceu na Tumba dos Reis. Eles trocaram a pirâmide escalonada por uma pirâmide cujos lados fossem lisos. Essa transição em estilo e forma acredita-se ter ocorrido ainda na terceira dinastia com Huni, o último faraó. Porém, continuada pelas mãos de seu sucessor, o seu filho Senefero, fundador da quarta dinastia. Senefero construiu pelo menos 4 pirâmides que sobrevivem até hoje e introduziu grandes inovações no projeto e construção de pirâmides. Isso por si só evidencia que, além de habilidoso construtor e comerciante, Senefero era muito vaidoso e queria fazer para si algo sem precedentes. Muitos indícios levam a crer que ele foi o maior construtor de pirâmides de toda a história do Egito e que o seu reinado conciliou mais uma vez a formidável atividade arquitetônica com um espírito de paz e um desenvolvimento econômico harmonioso. A primeira de suas realizações piramidais encontra-se em Meidum, região a mais ou menos 50 quilômetros ao sul de Mênfis. Acredita-se que essa seja a segunda pirâmide construída após a pirâmide de degraus de Djoser. Em sua forma atual, a pirâmide de Meidum parece mais com uma torre retangular do que com uma pirâmide propriamente dita. A forma que a apresenta não foi proposital, mas se deve em parte ao método empregado para sua construção, cujas principais características se tornaram conhecidas principalmente por meio das escavações empreendidas por Sir Flanders Petrie em 1891. O plano original era construir uma pirâmide de 7 degraus, mas foi posteriormente reconstruída para uma base de 8 degraus. O arquiteto, talvez sucessor de Imhotep, mais tarde decidiu usar um preenchimento de calcário sob os degraus para transformá-la de uma pirâmide de degraus em uma pirâmide verdadeira. Assim, são nomeadas pirâmides de lados lisos. Embora essa técnica tenha sido usada na construção de outras pirâmides verdadeiras, tais modificações, contudo, foram afetadas por erros adicionais que acabaram comprometendo severamente a estabilidade da estrutura. E é provável que durante um aguaceiro a construção de Senefero entrou em colapso, enquanto ainda estava em construção. Assim, por causa de sua aparência incomum, a pirâmide é muitas vezes chamada de pirâmide falsa. Apesar do desastre da obra, seu projeto evidencia que os antigos egípcios estavam explorando uma forma mais avançada de construção de pirâmides. Rapidamente após o sucesso da pirâmide de degraus, a segunda obra de Senefero e, aparentemente, segunda tentativa de construir uma pirâmide verdadeira está agora mais perto de Mênfis, na região de Dashur, próximo da nova residência do faraó, a cerca de 10 quilômetros ao sul de Saqqara. Ali foi iniciada a construção de uma pirâmide que, dessa vez, foi projetada desde o início para ter lados lisos. No entanto, mais uma vez as coisas não saíram conforme planejado, pois parece ter havido um erro de cálculo por parte dos arquitetos do faraó. Seu formato, visível até hoje, permite perceber a grotesca falha cometida. O fundamento sobre o qual a estrutura foi construída não era estável o suficiente para suportar todo o peso inicialmente planejado. Assim, a estrutura começou como uma pirâmide verdadeira, mas no meio do caminho, seu ângulo de inclinação inicial diminui abruptamente de 55 para 45 graus, concedendo-lhe uma aparência peculiar, o que acabou lhe rendendo o nome de pirâmide curvada. A mudança no ângulo provavelmente foi feita durante a construção para dar mais estabilidade ao edifício e evitar o dano de alguma câmara interna.
É irônico saber que o homem que entrou para a história como o maior construtor de pirâmides, superior a de José, e seu arquiteto tem dois erros de edificação perpetuados nos registros da arquitetura mundial. Contudo, percebendo suas deficiências e aprendendo com seus erros, o rei Senefero ordenou a construção de uma terceira pirâmide, a segunda em Dashur, conhecida como Pirâmide Vermelha, chamada assim por causa do cor rubro clara de suas superfícies de granito, exposta devido à perda de sua cobertura de pedra calcária polida. Essa pirâmide parece ter sido construída com extrema cautela, levando-se em conta os erros das construções passadas. Embora com altura de mais de 100 metros, figurando entre as três maiores pirâmides de todo o Egito, por outro lado, é a de menor grau de inclinação, apenas 43 graus. Uma vez concluída, essa pirâmide foi considerada um sucesso. Era a maior estrutura criada pelo ser humano em todo o mundo. Episódios como esse na história mostram que nem tudo está perdido quando um erro é cometido. Entre tentativas e erros, a persistência do monarca finalmente lhe rendeu uma obra perfeita, digna de louvor. Além de toda a engenharia, os recursos, a mão de obra, a preparação e etc., construir uma pirâmide exigia uma enorme quantidade de tempo, em especial levando-se em conta a tecnologia disponível na época. A Pirâmide Vermelha, por exemplo, demorou 17 anos para ser finalizada. Ainda assim, Senefero é responsável por 4 delas, sendo considerado o primeiro faraó a escrever seu nome dentro de um cartucho. De fato, Senefero foi um grande construtor em muitos sentidos, marcando seu nome na história egípcia. A maior e mais famosa de todas as pirâmides, a Grande Pirâmide de Gizé, foi construída pelo filho de Senefero, Khufu, mais conhecido como Quéops. Foi com essa grande construção que se atingiu o clímax desse estilo arquitetônico de pirâmides verdadeiras entre os egípcios. A Grande Pirâmide de Gizé é a mais antiga das 7 maravilhas do mundo antigo e a única a permanecer praticamente intacta até hoje. Originalmente, a Grande Pirâmide tinha pouco mais de 146 metros de altura, sendo a maior construção humana do mundo por mais de 3.500 anos, até a edificação da antiga Catedral de São Paulo, na cidade de Londres. Atualmente, por causa da perda de sua cobertura polida, a pirâmide foi reduzida a uma altura de 137 metros. A base mede cerca de 230 metros quadrados e seus lados se elevavam a um ângulo de 51 graus. Os cientistas estimam que seus blocos de pedra pesem em média mais de 2 toneladas cada, com o maior chegando até 15 toneladas. E composta por cerca de 2,3 milhões de grandes blocos, pesando um total de 6 milhões de toneladas, um feito como nenhum outro. O interior da pirâmide, assim como de outras, é basicamente constituído por uma grande massa de pedras sólidas. Os poucos espaços existentes são tumbas reais. O local de descanso final do faraó era geralmente dentro de uma câmara funerária subterrânea sob a pirâmide. 2 outras grandes pirâmides foram construídas em Gizé, uma pelo filho de Quéops, o faraó Khafre, a outra por Miquerinos, filho de Khafre. Também localizada em Gizé está a famosa Esfinge, uma enorme estátua de um leão com a cabeça humana, esculpida durante o tempo de Khafre. Essas pirâmides não estão sozinhas. Na verdade, elas fazem parte de um complexo de construções que incluem pequenas pirâmides, templos, capelas, barcos funerários e etc. A falta de informações ou registros antigos, no entanto, torna difícil saber com exatidão qual teria sido o uso de todos esses edifícios do complexo. É possível que o corpo do faraó fosse trazido de barco pelo Nilo até o local da pirâmide, onde seria mumificado em um local apropriado antes de ser definitivamente colocado dentro da pirâmide.
Mas como as gigantescas pirâmides cercadas por tantas outras construções foram parar no deserto de areia? Fato que existem muitas especulações sobre como elas surgiram. Por muito tempo têm sido sugerido teorias mirabolantes sobre o ser humano comum e arcaico que seria incapaz de alcançar esse fato. Por isso, as pirâmides seriam obras de inteligência extraterrestre, de restos das civilizações da Atlanta e até mesmo seriam edificações feitas por gigantes antediluvianos. Obviamente, tudo isso não passa de especulação e sensacionalismo. Contrariando essas teorias absurdas, os egiptólogos detêm algumas evidências que explicam as técnicas de construção usadas pelos antigos egípcios para erguer as pirâmides. Os egípcios tinham ferramentas como formões, cinzéis, brocas e serras, sendo o cobre o único metal a quem tiveram acesso. Poucos sabem, mas as pirâmides verdadeiras eram revestidas por uma pedra polida de calcário branco, tornando-se perfeitamente brancas, reluzindo à luz do sol. Infelizmente, essa cobertura não resistiu à ação do tempo, bem como à depravação das atividades humanas, como roubos e guerras. O fato é que a pedra para esse revestimento peculiar provinha de uma pedreira localizada em Tora, quase 15 quilômetros ao sul de Gizé. O mistério do deslocamento das pedras foi resolvido por meio de um achado revolucionário, o Diário de Merer. Merer foi um funcionário envolvido na construção da Grande Pirâmide de Gizé. O papiro de 4.500 anos é o mais antigo do mundo e descreve como barcos de madeira e engenhosos sistemas de abastecimento de água transportavam blocos de calcário e granito de até 15 toneladas. No diário, Merer dá detalhe como ele e uma equipe de 40 trabalhadores de elite enviaram as pedras rio abaixo de Tora para Gizé ao longo do rio Nilo. Os egípcios aproveitavam a cheia do Nilo, no verão, para abrir diques gigantes a fim de desviar a água e canalizá-la para a área de montagem, um sistema de canais artificiais, criando um porto interior. Permitia que os barcos atracassem muito perto do local da construção. O grande problema seria deslocar esses blocos enormes e pesados através da areia do deserto. Sabe-se que as pedras eram extraídas de pedreiras próximo à área da construção. Na verdade, o local escolhido para erguer uma pirâmide certamente se deve ao fato de estarem próximos de tais pedreiras. No passado, haviam muitas teorias sobre como os egípcios transportaram os blocos pela areia. Pensava-se, por exemplo, que as pedras eram carregadas sobre troncos de madeira e puxadas com cordas. Mas, de acordo com estudos recentes, uma nova hipótese mais plausível tem sido aceita. Para mover as pedras por terra, os egípcios usaram um truque bastante simples. Eles possivelmente as colocavam sobre um enorme trenó que podia ser empurrado ou puxado por equipes de trabalhadores, e para evitar que o trenó afundasse, a areia era umedecida com água, reduzindo assim o atrito e facilitando a movimentação do trenó. Essa descoberta foi inspirada por uma antiga pintura de parede egípcia que data do século XIX a.C. Nela se vê uma enorme estátua sendo transportada pela areia em um trenó. A pintura tem um detalhe que há muito intrigava os egiptólogos. Um trabalhador que parece estar despejando água na areia em frente ao trenó, enquanto os outros parecem estar carregando água para reabastecer seu estoque. Por muito tempo, a cena do jovem derramando água tinha sido considerada uma espécie de ritual. Porém, um grupo multinacional de físicos liderado pelo professor Christian Wagner, da Universidade de Saarland, na Alemanha, levantou a hipótese de ser uma medida prática para reduzir o atrito entre o trenó e a areia. A equipe então conduziu uma série de experimentos usando um trenó sendo arrastado por diferentes tipos de areia. No fim, além de confirmar a hipótese, a pesquisa apresentou resultados reveladores como o fato de a areia egípcia ser ideal para a diminuição do atrito em comparação a outras. Ou os egípcios tiveram a sorte do seu lado,
ou seu conhecimento físico foi maior do que imaginávamos. Mas isso só explica como as pedras foram levadas de um local para o outro, mas não como elas foram erguidas no ar e empilhadas umas sobre as outras. Em relação a isso, a maioria dos egiptólogos concorda que quando as pedras chegavam ao local da pirâmide, um sistema de rampas feitas de areia teria sido usado para conduzir as pedras para cima. No entanto, não existe certeza de como eles teriam projetado essas rampas. Poucas evidências acerca das rampas sobrevivem, por isso, vários projetos hipotéticos têm sido propostos nos últimos tempos, como rampas retas e ou em espiral ao redor da construção. E tais explicações visam entender qual seria a configuração ideal das rampas, tendo em vista o menor grau de inclinação para que os trabalhos de elevação das gigantescas pedras fossem o mais eficiente possível, a ponto de os trabalhadores terem conseguido empilhar, no caso da Grande Pirâmide de Gizé, cerca de 2 milhões de blocos. Existem outras teorias, como por exemplo a criação de poços para elevar as pedras usando a água. Como está escrito no Diário de Mary sobre a abertura de canais, existem esses tipos de especulações, mas nada pôde ser comprovado. De qualquer forma, a água parece ter sido o fator primordial para facilitar a construção das pirâmides. Em outras palavras, assim, sem o Nilo não haveria o Egito. Sem suas águas, igualmente, não existiriam as pirâmides. A cerca de 400 metros ao sul da Grande Esfinge, os arqueólogos acharam um sítio hoje chamado por Cidade Perdida dos Construtores das Pirâmides, o qual data do período da Quarta Dinastia. O sítio contém muitos recursos típicos de uma cidade, como padarias, residências para as classes trabalhadoras e para a elite, prédios administrativos e etc. A cidade era cercada por muros em praticamente todas as direções. Há ampla evidência de grandes quantidades de processamento de carne e de peixe que teriam sido usados para alimentar uma enorme soma de trabalhadores, conforme indicado pelo impressionante número de ossos de animais encontrados no sítio. Com base nisso, os estudiosos estimam que o número total de operários que trabalharam na edificação das pirâmides teria sido em torno de 10 mil pessoas. Então, ligando-se a esses dois fatores, os ossuários achados no local e a estimativa de pessoas que ali trabalhavam, os arqueólogos calculam que seria necessário cerca de 1.814 quilos de carne para alimentar toda aquela população diariamente. Ou seja, ainda que a empreitada para a construção das pirâmides tenha sido uma obra faraônica em todos os sentidos, há evidência suficiente para descartar qualquer mão de obra escrava. Na verdade, foi por conta dos elevados recursos do Egito e de sua habilidade administrativa e alta produtividade agrícola, tornando-o cada vez mais rico, foi que levou os faraós a gastarem fortunas com um empreendimento tão chamativo como as pirâmides. Essas construções custariam caro para o reino, pois a escassez de recursos deixados, somando-se a outros fatores adversos, provocaram uma crise no reino que culminaria em um período escuro, o primeiro estágio conturbado do Império Egípcio, o primeiro período intermediário, uma época de cisões, motins e crises. Sobre a escolha das construções serem em forma de pirâmides é incerta, mas há aqueles que propõem um motivo religioso por trás. Alguns dizem que seria como uma representação do monte primordial, onde o deus Ra emergiu para dar início ao processo de criação. Outros dizem que é uma comparação aos raios do sol, já que a maioria das pirâmides foi revestida com calcário branco polido e fortemente refletivo, a fim de dar-lhe uma aparência brilhante quando vistas à distância. Isso porque as pirâmides eram geralmente nomeadas em egípcio antigo pela maneira como se referiam à luz solar, por exemplo. O nome formal da pirâmide curvada era Brilho do Sul. Vale lembrar que todas as pirâmides egípcias foram construídas na margem oeste do Nilo.
onde o sol se põe, fenômeno natural associado ao reino dos mortos na mitologia egípcia. Ao fim da sexta dinastia, a construção de pirâmides havia terminado, em grande parte sendo retomado seu uso apenas no Médio Império. Porém, no lugar de pedras, eles utilizaram tijolos de barro como principal material de construção, material que se deteriorou pela passagem do tempo e não marcou a história significativamente como as primeiras dinastias. Por fim, apesar de tantas informações e evidências sobre fatos diversos, muitos mistérios ainda assolam ao redor das incríveis pirâmides. A história egípcia deixa conosco a lição da grandeza, mas também da humildade. Tudo que fazemos um dia passa, se torna pó ou permanece como objeto da antiguidade. Então é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, comente e compartilhe. Lembrando que já tem outros vídeos aqui no canal sobre o Antigo Egito. Deixarei o link da playlist na descrição do vídeo. Então já se inscreva, ative o sininho para receber as notificações para os novos vídeos, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!